E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Antes de mais nada, antes da gente entrar no nosso vídeo, né, nas nossas informações hoje do São Paulo, eu queria agradecer demais a audiência de todos vocês, a participação, os comentários, uma enxurrada de mensagem e eu fico muito feliz pela participação de vocês, pelo torcedor são paulino tá engajado, tá querendo participar, dar sua opinião, dar sua visão, de certa forma debater, né, sobre o time. E é impressionante como o torcedor de São Paulo é bem informado, né? A maioria das mensagens, o pessoal realmente com ótimas ideias, ótimos argumentos, falando a respeito da desclassificação do São Paulo e projetando, né, analisando aí os próximos passos aí do tricolor até o final dessa atual temporada que vai até final de fevereiro. Então, queria agradecer muito de coração a participação de todos e espero que vocês continuem aqui debatendo, mandando as mensagens, trocando ideia com outros internautas aí também. É sempre rica, né, essa troca. Então, meu muito obrigado mais uma vez por utilizar o espaço aqui do Tricolaço para a gente poder falar sempre do São Paulo e sempre em prol da melhoria do São Paulo Futebol Clube, né? Gente, bom, São Paulo está se preparando, né? Quarta-feira agora tem um jogo de extrema importância para essa retomada agora das 11 finais que a gente vai enfrentar pela frente. O primeiro jogo dessas 11, né? Desses 11 jogos decisivos vai ser contra o RB Bragantino lá em Bragança Paulista. Jogo válido pela 28ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo precisa dar essa resposta, né? O São Paulo tem que encarar dessa maneira, como a gente vem falando aqui nos últimos vídeos, é uma decisão para o jogo, são 11 finais que a gente tem pela frente, e o São Paulo tem que deixar tudo em campo. Se quer ser campeão brasileiro, o São Paulo tem que fazer desses 11 jogos verdadeiras guerras para a gente poder levantar o caneco lá na 38ª rodada. Gente, em cima disso, né, já eu trago as informações a respeito do time provável e tudo mais, mas antes quero comentar com vocês a respeito da entrevista aí coletiva que o Júlio Casares deu, né, no dia de hoje lá no Morumbi. E, enfim, ele traçou lá 50 metas, né, que ele pretende atingir com a gestão dele, né, passando aí por sócio-torcedor sendo remodelado, passando aí pela questão financeira do São Paulo, austeridade, ele vai ter que cortar custos sim, passando pela venda também de atletas. A gente entende aí os meninos de Cotia, né, da base de Cotia aí do São Paulo. Ele não falou que não vai vender, mas também não falou que vai vender, mas tudo indica que ele vai ter sim que fazer essa venda, não vai ter como, né? A gente não sabe quem, não sabe quando, mas ele trabalha muito fortemente nessa questão de a base do São Paulo deixar um legado para a equipe, não simplesmente aparecer, jogar um semestre e ser vendido, porque o São Paulo está com a corda no pescoço pela questão da grana. Ele pretende sim manter e tentar todas as artimanhas para manter mais tempo esses atletas no time de cima, para justamente ter esse retorno técnico que ele chama, que nada mais é do que conquista de títulos, né? Mas a gente sabe, esse ano de 2021 é um ano muito complicado, a pandemia exacerbou mais ainda essa questão aí de dívidas, de dificuldade de conseguir dinheiro, a bilheteria não existe, as marcas também, os patrocinadores estão com grandes problemas aí nos seus caixas. Então a gente sabe que é um ano bem atípico, um ano que vai ser difícil não só para o São Paulo, mas para todos os times, né, do mundo. Então ele falou algumas coisas e tal, mas é muito bacana a transparência que ele está colocando, né? O Júlio Casares é um cara muito bem articulado, é um cara muito inteligente, é um cara do meio do mercado, é um cara que eu acredito demais que pode sim ajudar e contribuir para essa melhora do São Paulo Futebol Clube, de pelo menos voltar aos trilhos, o São Paulo sendo um time de vanguarda, sendo um clube engajado, um clube moderno, um clube que não vai ter aquela pequenez que a gente estava vendo desde Carlos Miguel Aidar até esse pior presidente da história, que é o Leco, né? Então foi uma entrevista bacana. Eu não vou falar aqui das 50 metas. Lá no
no site do São Paulo em si vocês podem achar também tudo isso, mas eu achei muito legal e principalmente o fato dele ter trazido o Muricy Ramalho, né? Gente, isso é muito importante. Eu vejo poucas pessoas falando disso, mas eu acho que é algo que talvez seja aquela cerejinha em cima do bolo, se tratando da gente ter um caminho mais sólido para a conquista do Campeonato Brasileiro. Por quê? O Muricy Ramalho, ele é a representatividade da seriedade, do profissionalismo, do amor pela camisa, do trabalho, da lealdade, da garra. Ele representa todos esses valores. E ele voltando, ele vindo para o São Paulo, principalmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro, é o que me dá, é o que pelo menos está me dando a garantia, ou pelo menos a certeza e a esperança, acima de qualquer coisa, de que o São Paulo vai sim lutar até o fim e não vai ser por falta de vontade. A gente sabe que no futebol tudo pode acontecer, mas não vai ser por falta de vontade, por falta de comprometimento, por falta de entrega, por falta de profissionalismo. Não vai ser por isso que o São Paulo perderia o título do Campeonato Brasileiro. Então, somente pela vinda do Muricy e por todos esses valores que ele representa, eu tô mais ainda confiante nesse título brasileiro. Repito, faltam 11 rodadas, a gente tem uma margem de gordura na frente muito interessante, 7 pontos não é pouca coisa, principalmente o São Paulo precisando vencer o próximo jogo para se perpetuar nessa liderança folgada. Então eu acho que o Muricy veio num momento crucial para o São Paulo conseguir esse caneco. Acho que ele demandando essa confiança para o elenco e principalmente blindando o Fernando Diniz, eu acho que o São Paulo tem tudo para fazer 11 jogos aí muito interessantes e a gente de fato conseguir garantir esse título e sair desse jejum maldito que ninguém aguenta mais, nenhum torcedor aguenta mais. Eu não sei vocês, mas eu já fiz promessas que eu vou ter que pagar durante todo o ano, mas cara, eu não tenho problema nenhum disso. Eu fiz todas essas promessas e vou cumprir todas essas promessas, porque em prol do São Paulo eu faço qualquer coisa. Então, estamos na torcida e eu estou muito animado com essa vinda do Muricy. E é muito emblemático, né? A vinda do Muricy logo no domingo. Ele poderia vir hoje, né? Segunda-feira, mas não. Ele foi no domingo, né? Aqui é trabalho, meu filho. E é isso, cara, é isso. O Muricy é isso, é seriedade, é foco, é um cara muito verdadeiro, muito leal. O Muricy é muito bacana. Eu sou suspeito para falar do Muricy, que é meu ídolo, e eu acho que ele vai contribuir muito para essa reta final do São Paulo. Tomara a Deus que eu esteja certo e vamos ficar na torcida, né? Gente, outra notícia antes da gente ir para o time provável do São Paulo para enfrentar o RB Bragantino, o Lugano, né? O Lugano se despediu hoje do São Paulo. Ele era superintendente aí de relações internacionais, como eles chamam, né, o cargo do Lugano. Ele já estava, de certa forma, um pouco mais afastado do São Paulo, do dia a dia do São Paulo, por conta ali das rusgas que, de certa forma, ele tinha com o Fernando Diniz, com a comissão. Ele era um dos críticos do Fernando Diniz, principalmente naquele momento que o São Paulo foi eliminado de Libertadores da América, de Sul-Americana. Ele foi um crítico muito forte ali. E aí, de certa forma, ele acabou sendo um pouco escanteado e tudo mais. Mas o Lugano é um ídolo do São Paulo, nunca vai deixar de ser. E ele hoje se despediu do São Paulo nas redes sociais dele, né? Ele acabou mandando uma mensagem ali muito bacana num post dele no Instagram. E ele era do legado Leco, né? Ele era da gestão Leco. Então, dia 31 de dezembro, ele acabou finalizando o seu contrato com o São Paulo. E na gestão atual do Júlio Casares, ele não vai permanecer. Então, ele fez um post muito bacana, muito gratificante, né, para o torcedor de São Paulo. Toda a sorte do mundo pro Lugano. A gente achou eu particularmente achei que ele ia poder fazer muito mais coisa dentro do São Paulo, mas de certa forma ele não conseguiu, talvez, ou não teve tamanho para tal naquele momento, né, na gestão Leco, mas enfim, toda a sorte do mundo aí pro Lugano. Tomara que dê tudo certo aí para ele na carreira dele também, que é um grande personagem da história do São Paulo também, um grande ídolo, né? Bom, gente, falando do time, né? Temos aí algumas novidades, aí algumas informações não muito bacanas, né? O Luciano e o Pablo
de certa forma, praticamente estão descartados para esse jogo contra o RB Bragantino. Eles fizeram uma atividade aí separado hoje lá no CT da Barra Funda, mas não treinaram com o elenco e dificilmente estarão à disposição do técnico Diniz aí para o jogo de quarta-feira. Isso porque, né, o Luciano tá com aquele cisto de Baker ou Baker, né, enfim, como for a pronúncia, eu não sei, mas ele tá com aquele cisto lá que de certa forma estourou e deu ali um líquido na região do joelho. Isso requer esse tratamento, essa fisioterapia, essa coisa toda. O São Paulo está de certa forma aí preservando ele para que ele esteja apto para jogar contra o Santos 100%, né? Lembrando que esse jogo contra o Santos, o São Paulo pode ter o adversário praticamente reserva, né? Porque o Santos vai estar entre os dois jogos aí, no meio dos dois jogos da semifinal contra o Boca Juniors pela Libertadores da América. Então é um jogo interessante que o São Paulo tem que ir com força máxima para fazer o dever de casa, somar 3 pontos, aproveitar essa sorte que o São Paulo vai ter enfrentando um adversário mais enfraquecido porque está focando na competição internacional. Então o Luciano provavelmente vai ser mantido ali no estaleiro para estar 100% contra o Santos, e o Pablo também é outro, apesar de ser reserva, né? O Pablo está se recuperando aí de uma lesão que ele teve na coxa esquerda, né? Tudo indica que também pode estar somente à disposição contra o Santos. Um que volta é o senhor Reinaldo, né? O senhor peladeiro Reinaldo, que a partir de agora, até o último jogo do Campeonato Brasileiro, ele tem que comer a grama. É o que eu coloquei lá no nosso Instagram. Se você não segue a gente, corre lá, Tricolazo_FC. Eu coloquei lá um post, fiz um post pelo menos com a minha opinião. Depois da pataquada que ele fez na semifinal da Copa do Brasil, tomando aquele cartão amarelo ridículo que deixou ele suspenso do jogo decisivo contra o Grêmio, eu não espero menos do que ele comer a grama até o último jogo do Campeonato Brasileiro para ele compensar essa cagada que ele fez, porque boa parte da eliminação do São Paulo, quem tem é o senhor Reinaldo com aquela atitude bizonha que ele teve. Então, tomara que ele jogue bem e que ele tenha essa consciência que ele precisa mostrar em campo tudo que ele fez de cagada. Ele tem que fazer ao contrário agora, nesses 11 jogos finais do Campeonato Brasileiro. Então ele volta, está à disposição, né, vai ser titular com certeza, e aí fica a incógnita, né? Quem vai entrar primeiro no lugar do Luciano? Aí tem talvez uma briga entre Toró e o próprio Vitor Bueno. Alguns falam de Tietê também, lembra naquela ocasião contra o Atlético Mineiro, Tietê entrou para substituir o Luciano e foi muito bem, mas o Tietê provavelmente já vai ser titular no meio-campo no lugar do Luan. O Luan está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo, né, no último jogo aí do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, então ele não vai poder jogar. O Luan automaticamente está fora, então o Tietê deve entrar no lugar dele, com Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes, e na frente Brenner, e aí talvez Toró ou Vitor Bueno. A gente vai ter que aguardar aí para saber o que o Fernando Diniz está pensando. Mas, gente, independente de quem entre, esses caras têm que entrar com a faca nos dentes, sangue nos olhos. O São Paulo precisa ganhar do RB Bragantino. É um jogo chato, a gente jogou com eles já no Campeonato Brasileiro, na primeira fase empatamos, com eles perdendo 2 pênaltis, lembra? Jogamos também, isso no Morumbi, jogamos com eles no Paulistão, no retorno, né, do futebol depois daquela parada para a pandemia. A gente perdeu para eles, então é um time chato de se jogar. O São Paulo tem que entrar com toda a concentração, com foco, com gana para querer vencer esse jogo, porque é um jogo de extrema importância, gente. O Flamengo pega o Fluminense, não vai ser nada absurdo se o Flamengo dá uma tropeçada também contra o Fluminense, apesar do Fluminense estar jogando meio mal, mas fez um jogo duro contra o São Paulo. Então a gente tem que ir com a faca nos dentes, ganhar do RB Bragantino para cada vez mais a gente ter essa gordura e ter mais tranquilidade na ponta da tabela, tá bom? Eu volto quarta-feira, depois do jogo, aí analisando, se Deus quiser, uma vitória do São Paulo. É isso, gente. Grande abraço para todo mundo e vamos São Paulo!